Olá, boa noite ou boa tarde. Obrigado também à organização pelo convite. E a apresentação que eu vou fazer do Epipiderme vai ser a leitura de um texto e que vou tentar sincronizar com a apresentação de algumas fotografias. Então, como disseram, chamam-me Guida e estou habituada a que me chamem Guida. E venho aqui falar da programação que levamos a cabo no projeto Epipiderme, Encontros à Volta da Performance. Gostaria de dizer que fazer isto parece difícil, criar uma espécie de história, talvez seja obrigada a defender ideias que fizeram sentido e que agora talvez já nem façam sentido. No caso do Epipiderme, esta visão em perspectiva é quase impossível, visto que é um projeto cheio de pequenas rupturas e mudanças de direção. É uma coisa que no seu todo não é entendível e que foge a uma possível conceptualização. É também verdade que a prática em determinadas alturas nos levou para a frente e pelo meio houve alturas de algum descontrole. O meu companheiro devia estar aqui, o Nuno. Não está, porque além dos laxantes que lhe caíram mal, ele é um pouco mariquinhas. Teoricamente é uma pessoa com muitos valores e empreendedora, mas na hora da verdade tem medo de tudo e de todos. Deve ter expectativas nestas coisas das artes muito altas, não sei. Não está aqui, mas posso-lhes dizer que estes 3 anos de ansiedade com a programação do Epipiderme subiram-lhe um pouco à cabeça. Vê doenças e o seu corpo definhar a cada passo. Este ano inventou a história de uma programação quase inexistente para aguentar a pressão. Como já disse, a passagem do tempo rompe uma cronologia coerente enquanto obsessão temática, nisto de programar performance. Durante estes 3 anos aconteceram incontáveis nuances humanas, humores, problemas internos do grupo. O projeto Epipiderme sempre viveu numa esquizofrenia entre o querer abrir-se a um grupo de trabalho ao mesmo tempo que se fechava na cabeça de uns poucos, ou se não mesmo na cabeça de uma única pessoa, pelo menos essa pessoa pensava assim, neste caso dito o visado meu companheiro. Não me vou estender muito sobre este assunto. O nome Epipiderme nasce de um jogo com a palavra epiderme. Escolhemos a palavra epiderme porque nos pareceu que convocava um sentido importante para a performance. Falo de todo o romantismo estético e político, algo que pode ter a ver com uma vontade de se trabalhar mais à flor da pele, em termos estéticos, o estar mais presente e em contacto com o outro, afirmando a questão da proximidade. Esta coisa da epiderme remetia para um certo pensamento ético do humano. Talvez seja um pouco reacionário este voltar ao corpo no mundo tecnológico, mas achávamos que fazia sentido. Se calhar ainda achamos. Era um pensamento sobre a pele, como ponto de contacto entre a interioridade e a exterioridade, entre informe e forma, entre máquina nómada e espetáculo, falando de obsessões utópicas e pele. Tínhamos tido uma experiência muito gratificante em Valência, local onde existe mais envolvimento enquanto fazer artístico, mais permeabilidade às singularidades alheias, público e artistas. Deseducavam-se da hierarquia, criavam uma simultaneidade mais efetiva, mais expansiva. Com o Epipiderme fomos outra vez à procura desta simultaneidade. Talvez já um pouco fechados, mas fomos. Tínhamos até então trabalhado noutros projetos de programação, mas de forma muito frágil, na formalização dos conteúdos. Com o Epipiderme recomeçámos a programar tentando comunicar, lidar com uma certa expectativa, uma certa institucionalização canónica do fazer artístico em Lisboa. Mas a verdade é que a lógica da aproximação, quando se trata de performance e de estruturas com poucos meios, nem sempre dá certo. Pareceu-nos também bem, mesmo assim, assumir esta lógica, apátrida de um qualquer estado ou situação geral das artes, encontramos independência. Talvez esta ideia seja um pouco naif, mas achamos que, enquanto discussão e manifesto, a questão da fragilidade assumida dos meios da performance, o não teres que pagar um ateliê, o saberes que o teu movimento efêmero no tempo e no espaço é impossível de se dar à venda,
acabaria por te deixar espaço para realmente expressares algo fora dos cooperativismos. Talvez tudo isto seja um pouco teórico, mas pronto. O nome foi escolhido por mim, pelo meu companheiro e por Carlos Farinha, que também é pintor e performer. Pensávamos que devíamos pôr mais um pi no epiderme, algo que ficaria assim entre a expressão de um gago, o pi, e um pipi, com as conexões que conhecemos. Já falámos do nome, agora datas e antecedentes. O projeto Epipiderme é precedido de uma série de experiências da qual fazem parte um ano a viver numa nave industrial do outro lado do Rio Tejo, no Ginjal. Este espaço tinha recebido nos anos 90 um festival alternativo, o Festival X, tendo como projeto residente o Grupo do Olho. Aqui se juntaram uma série de criadores num grande laboratório em Lisboa. Uma série de cruzamentos entre artes eram possíveis. Podemos enumerar nomes como a Companhia João Garcia Miguel, o Teatro O Útero, de Miguel Moreira, o João Galante e a Ana Borralho, o João Fiadeiro, o Edgar Pera ou a Sofia Neuparte. Também o Fernando Aguiar, como organizador. Este é o espaço do Ginjal. Estivemos um ano a programar no Ginjal. Foi a nossa primeira experiência a programar. Organizámos eventos de performance e experimentação sonora, residências e também workshops de performance. A particularidade da maior parte destes eventos era que o convite às pessoas era para participar e não só para assistir. Esse, entre outros fatores, faziam com que o que aí se fazia tivesse um caráter muito emocional, coletivo, mas com muito pouco público. No fim deste ciclo, começámos a programar através de convocatórias pela internet, a executar todo o processo de negociação e concessão dos eventos, como os que fazemos agora. O evento Arranque, no Ginjal, juntou já uma série de performances do Canadá, com performances portugueses, alguns conhecidos como o Fernando Aguiar e outros desconhecidos. No Ginjal, de forma um pouco utópica, tentámos pôr de pé um processo de vivência cotidiana, laboratório de experimentação e formalização de conteúdos artísticos. No fundo, acabou assim. Não estávamos preparados para viver em comunidade, também não estávamos preparados para viver com o rio. O espaço era muito úmido e o frio no inverno tornava-se impossível. Está numa colina onde também nem sempre bate o sol. Tudo isto não sei, mas nasceu o nosso filho Afonso, que acaba por ter toda esta energia das portas abertas. À ordem de uma vez por ano, já na parte solarenga da cidade, continuámos a programar com convocatórias internacionais através da internet, sem espaços, utilizando os espaços dos amigos, os ateliês para as adormidas e fazendo-se as apresentações em espaço público. Talvez um bem conseguido tenha sido o grande churrasco, onde recebemos pessoas de 8 países tão longínquos como Israel. Estes projetos mantêm-se como projetos de abertura entre a comunidade de artistas e a comunidade local, as pessoas do bairro. Foi feito no Largo de São Lázaro. Eram projetos que se afirmavam no cruzamento de processos de criação entre profissionais em arte e estudantes, sem muita vergonha. Vivíamos um pouco à parte, assim, do ambiente artístico lisboeta mais formal. Voltando ao projeto... Vou só mostrar algumas imagens. Voltando ao projeto Epipiderme, este nasce assim de uma série de experiências de programação em zigue-zague, utopias e frustrações. Fomos convidados por Fabrice Ziegler e Carlos Farinha para programar na fábrica Braço de Prata. Um espaço que se apresenta mais aberto no contexto de Lisboa. Começámos em 2009. Toda a estrutura de divulgação, recepção dos artistas, organização dos eventos e logística era levada por nós, suportada no espaço por Fabrice. Programávamos de forma demasiado ambiciosa, performances todos os meses, recebendo artistas de todas as paragens, tentando romper e aprendendo com a ideia.
Na verdade, não sabíamos bem onde íamos parar. Estávamos dentro de um espaço com lógicas, a fábrica, que divergiam bastante dos nossos interesses. Vou voltar aqui às imagens do início. Aqui é a fábrica Braço de Prata, é a Rocio Bolivar, mexicana, e algumas pessoas que participaram no outro encontro. Tentava-se programar aí de forma eclética. A ideia era vencer dogmas e formalidades. Por exemplo, não trabalhávamos só com aquilo que se pode chamar performance mais pura na linha da performance art, com a sua teia de cumplicidades com as artes plásticas, instalação e escultura. O que víamos como mais comum em Portugal abarcava-se: a poesia, o teatro, a dança. A ideia era experimentar os limites. Para nós não era a forma o que importava como valor em performance, a gramática de construção, mas antes questões como a autoria, a tendência ao manifesto e a questão das apresentações se centrarem num certo nomadismo, de como estas, desarticuladas da construção em grupo do teatro e da dança, desorganizam a ideia de espetáculo. Outra das componentes que se valoriza e que acabou por ser também uma forma de definir o espaço de trabalho foi a provocação. Talvez a provocação tenha sido mesmo um dos elementos que agregava mais complexidades e definia uma forma de estar em relação à performance que melhor nos fazia perceber o que estávamos a programar. O Nuno mete-se a comentar muitas vezes os posts do Alexandre Pomar no Facebook. O Alexandre costuma afirmar que a provocação, enquanto característica artística, está datada e acabou com o definhar das vanguardas. Em relação a isto, há a necessidade de provocar. Acho que hoje, em relação a isto e à necessidade de provocar, acho que hoje o seu valor continua a ser visto como uma necessidade, enquanto as relações de poder continuam desiguais. Na Europa, um certo hedonismo, ao estilo de Damien Hirst, dá asa à caricatura, enquanto que, por outro lado, na China, o Ai Weiwei é visto como um herói contra o regime, move massas e é preso pelo poder político. Voltando ao tema, estes encontros de performance acabavam por agregar várias vertentes na programação, umas mais formais que outras. A vivência da arte, além do tempo funcionalizado, era importante. Os artistas viviam na nossa casa temporadas e acabávamos por fazer parte do seu processo de criação. Organizaram-se residências, workshops. Esta vertente de formação vem implantar um pouco a componente de estabilização conceptual através da experiência que traziam os formadores e as formadoras. Definindo-se cada vez mais os conceitos da performance, algumas pessoas que faziam os workshops acabaram por se estabelecer no coletivo Epipiderme, entre elas o João Abel, que continua a trabalhar connosco até hoje, e o Bernardo Rodrigues. Pode-se destacar a visibilidade que o projeto teve a nível internacional. Funcionávamos com uma rede de colaboração e de comunidades de artistas de diferentes lugares. No primeiro ano tivemos apoio de várias estruturas, mas, claro, mais a nível internacional. Por exemplo, de Espanha, via Action Med, recebíamos um performer por mês, intercalando entre o feminino e o masculino. Há uma média de 4 a 5 performances em cada evento. Chegámos assim ao Epipiderme 21, que o Alexandre Rocha participou e falou há bocadinho. Pelo meio houve disfunções, lutas internas e momentos de puro encontro e adrenalina. O Epipiderme tem sido um animal esquisito, de difícil caracterização, uma experiência de programação que constantemente se reorganiza, explorando o meio e a liberdade que, por inaptidão ou acuidade, as nossas investidas frustradas de produção e pedido de ajudas institucionais nos têm proporcionado. Em 2010, voltamos a trabalhar com a estrutura que fundou o Olho, a JGM, o Espaço João Garcia Miguel, com a cedência do um espaço no Intendente, que se chama o Espaço do Urso e dos Anjos. Programamos agora aí uma semana cada mês. Eu vou voltar aqui um bocadinho à frente. Era para o outro lado, desculpem.
Era para trás. Era para trás ou era para a frente? Estou perdida. Já está aqui. Pronto, este é o novo espaço onde estamos até hoje. Em 2011 organizámos o Emergência. Isto é uma fotografia do workshop com o Ramon Churruca, espanhol. O Emergência, que acho que está para a frente, desculpem. Aqui está. Ui! Pronto. O Emergência. Programámos durante 3 semanas performance em vários espaços. Era um evento pontual, mas dentro da lógica do Epipidermo. O evento contou com a programação internacional e foi uma grande loucura. Foi programado no Espaço do Urso e dos Anjos, na ZDB, no Instituto Francês e na Praça do Comércio. Houve intervenções na rua, performances, concerto, uma gama alargada de modos de operar em performance. Organizámos conversas entre agentes ligados ao caminho que a performance traçou em Portugal, com o nome de A Performance e o Discurso do Efêmero no Contexto Português. Contámos com algumas pessoas do Porto nestas conversas, como a Fátima Séneca, a Susana Chioca, o Alexandre A.R. Costa, o André Fonseca e o Pinho também estiveram presentes, mas como performers. Do evento fica-nos na memória, além de todas as intervenções na rua, que já passei aqui, algumas. Também estava um dia de chuva, o que deu um caráter especial. O André e o Hugo. E o termos trabalhado pela primeira vez com o Alberto Pimenta, que pessoalmente gostamos muito e que é uma pessoa que picaresca trabalha a performance poética com uma acuidade surpreendente. É de frisar as performances de todos os intervenientes, que já comentámos em cima do Porto, já que nenhum dá ponto sem nó, trabalhando estes híbridos entre a instalação e a ação de forma muito bem conseguida. Revimos a Rocio Boliver, que é uma performer mexicana que trabalha com os limites do corpo e que sempre nos dá muito trabalho, no bom sentido. Da primeira vez que esteve em Portugal, o blog Epipidermo foi censurado e muita gente pediu para sair da nossa mailing list. O Serge Pey, no Instituto Francês, fez uma performance também muito intensa, misturando elementos orgânicos. Esmagava tomates, partia vidros com um martelo, ao mesmo tempo que dizia ciclicamente poemas. Foi uma ritualização em crescendo de envolvimento com o público e de intensidade. O Emergência foi uma súmula das programações anteriores do Epipidermo. Foi feito, vamos dizer, sem produção, com o esforço em grande parte dos artistas. Talvez tenha fechado um ciclo de ansiedade. É de frisar que temos tido muito público, poucos meios e quase nenhum interesse pelo tecido cultural em Lisboa. Dos média e dos jornalistas não falamos. Também é verdade que não os conhecemos. E pronto, para terminar, queria só dizer uma coisa que espero que não levem a mal, mas é que não me façam perguntas acerca destas coisas, porque tenho o meu filho para criar e não gosto muito de estar sempre a pensar nisto. Desculpem. E obrigada.